Seja muito bem-vindo ao momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da palavra e de meditação sobre o reino de Deus. É isso aí, estamos acompanhando a história da igreja e em Atos capítulo 3 vamos ver que a igreja já começou. Certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado. Todos os dias ele era colocado ao lado da porta formosa para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele. Olhe para nós, disse Pedro. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse: Não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. De um salto, ele se levantou e começou a andar. Em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. Quando o viram caminhar e o ouviram louvar a Deus, todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinha visto na Porta Formosa e ficaram perplexos. Admirados, correram todos para o pórtico de Salomão, onde o homem permanecia com Pedro e João e não se afastava deles. Pedro, percebendo o que ocorria, dirigiu-se à multidão. Povo de Israel, por que ficam surpresos com isto? Disse ele. Porque olham para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou devoção. Pois foi o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, quem glorificou seu servo Jesus, a quem vocês traíram e rejeitaram diante de Pilatos, apesar de ele ter decidido soltá-lo. Vocês rejeitaram o santo e justo e, em seu lugar, exigiram que um assassino fosse liberto. Mataram o autor da vida, mas Deus os ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas desse fato. Pela fé no nome de Jesus, esse homem que vocês veem e conhecem foi curado. A fé no nome de Jesus o curou diante de seus olhos. Irmãos, sei que vocês e seus líderes agiram por ignorância, mas Deus assim cumpriu o que todos os profetas haviam predito acerca do Cristo, que era necessário ele sofrer estas coisas. Agora, arrependam-se e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam apagados. Então, da presença do Senhor virão tempos de renovação, e ele enviará novamente Jesus, o Cristo, que lhes foi designado, pois ele deve permanecer no céu, até o tempo da restauração final de todas as coisas. Conforme Deus prometeu há muito tempo por meio de seus santos profetas. Moisés disse: O Senhor, seu Deus, levantará para vocês um profeta como eu, do meio de seu povo. Ouçam com atenção tudo o que ele lhes disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será eliminado do meio do povo. A começar por Samuel, todos os profetas falaram sobre o que está acontecendo hoje. Vocês são descendentes desses profetas e estão incluídos na aliança que Deus fez com seus antepassados ao dizer a Abraão: por meio de sua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Quando Deus ressuscitou seu servo, ele o enviou primeiro a vocês, o povo de Israel, para abençoá-los,
fazendo cada um de vocês se afastar de seus caminhos pecaminosos. Lendo este capítulo de hoje, nós precisamos responder: como Cristo lê esse texto? O que aprendemos nele? E que aplicações práticas esse texto deve trazer para as nossas vidas? Um certo dia. Eu gosto como esse capítulo começa, porque me soa como algum dia qualquer tudo começou. Eles estavam indo para o templo num certo dia, algo que faziam continuamente, mas num certo dia. Um amigo muito querido me perguntou esta semana sobre como vencer a soberba. Na fala dele, percebo uma constatação que também está no meu coração, pois tantas vezes ao nosso redor vemos modelos de evangelho, entre aspas, bem entre aspas, arrogante e até autoritário. Vemos pessoas agindo como que, também entre aspas, em nome do Senhor, de forma grosseira e orgulhosa. Ao ler esse texto, me lembrei da conversa com este meu amado amigo. Pois quando olho para Pedro e João, aqui neste capítulo, vejo o oposto do que vemos normalmente nos púlpitos de hoje. Após a primeira cura registrada depois de Pentecoste, Pedro e João estavam atentos e perceberam o que estava acontecendo. Diz o texto bíblico. O que estava acontecendo? As pessoas estavam olhando para Pedro e João. Isso os incomodou fortemente e eles os confrontaram. Eles disseram assim: porque olham para nós como se tivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio poder ou devoção. Não permitiram que nem por um instante o nome deles fosse de alguma maneira exaltado. Não permitiram que, de alguma forma, as pessoas associassem a eles algum poder ou favor. Eles entregam toda a honra e reconhecem que o bem feito, o milagre apresentado, foi realizado pelo Senhor. Esse capítulo é legal demais, pois Pedro e João não demonstram que não apenas são humildes na aparência, mas também em seu coração. E diante desse ponto, como que dizendo, não somos nós, mas tudo é Ele, é tudo sobre Jesus. Eles, enfim, apresentam de forma extraordinária o Evangelho, demonstrando a partir dos profetas da antiga aliança que Jesus é o Cristo e que padeceu por nossos pecados. E deste entendimento, ele chama aquelas pessoas ao arrependimento. Fala sério. Se Jesus usasse você para curar um aleijado de nascença e a multidão te cercasse admirada, o que você faria? Será que por alguns instantes lá no seu interior não apareceria uma voz dizendo: você é o cara? Sabe por que Pedro não sofreu desse mal? Eu penso que era porque ele sabia que ele não era o cara. Na verdade, Pedro sabia que ele era o cara que havia negado Jesus e que só estava ali pela misericórdia, bondade e graça do Senhor. Sim, nossos profundos fracassos nos lembram quem somos e quem Jesus é. É isso que o Evangelho verdadeiro faz conosco. Nos confronta como Pedro confrontou aqueles homens, apresentando o seu pecado. E os golpes diferiram contra Jesus, assim como nós também diferimos golpes contra Jesus através dos nossos pecados.
E depois que ficamos atordoados por esta verdade assombrosa, que somos terríveis pecadores e mesmo assim Jesus nos ama. O mesmo evangelho verdadeiro nos apresenta o amor de Cristo e a redenção que nos leva a olhar para a cruz. Isso nos deixa ao mesmo tempo constrangidos, mas também perplexos por termos sido escolhidos em amor. Esse é o Evangelho. Um certo dia, ele nos pega de jeito, nos dá a mão, nos levantamos de um salto e saímos por aí, cantando e louvando ao Senhor. Tudo isso num certo dia. Sim, que bom ter você neste devocional e poder compartilhar o Evangelho. Mas, como sempre dizemos, o texto de hoje, o texto de cada dia, tem muito mais para oferecer, muito mesmo. Nosso objetivo aqui é te influenciar a parar um pouco e ler o texto bíblico, pois acreditamos que 5 minutos de vida na palavra podem transformar completamente uma vida. Que Deus te abençoe. Leia, medite, comente, pergunte e adore o Senhor no seu lugar secreto. Conecte-se com o Senhor.